Olá, no 27º dia da guerra, o exército de Israel cercou a faixa de Gaza e seus soldados travam combates corpo a corpo com milicianos do movimento de resistência islâmica, o Hamas, responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro a Israel, anunciaram hoje as autoridades militares israelenses. Forças de blindados e infantaria, apoiadas por muitos aviões, estão atacando postos militares, centros de comando, bases de lançamento de foguetes e outras estruturas usadas pelos terroristas do Hamas. Os soldados estão eliminando terroristas do combate cara a cara, declarou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense. Ele rejeitou qualquer possibilidade de trégua. Neste momento, disse ele, a ideia de um cessar-fogo não está na mesa. A Força de Defesa de Israel está em guerra para desmantelar o Hamas. Já estamos além dos arredores, dentro da cidade de Gaza, estamos progredindo, nada vai nos parar, disse o porta-voz militar de Israel. Os ataques aéreos israelenses visaram até agora 12 mil alvos desde o início da guerra. Houve um terceiro bombardeio do campo de refugiados de Jabalia na quinta-feira. Pelo terceiro dia seguido, o campo foi bombardeado. 4 escolas onde havia civis tentando se proteger foram atingidas nas últimas 24 horas e a Força Aérea Israelense anunciou a morte de Mustafa Dalul, comandante de um batalhão do Hamas. As forças de Israel não penetravam tão profundamente em Gaza desde 2006, quando o então primeiro-ministro Ariel Sharon decidiu retirar as tropas e as colônias israelenses do território, noticiou essa notícia da televisão árabe Al Jazeera. As brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, declararam que Gaza será uma maldição para Israel e seus soldados serão devolvidos em sacos plásticos pretos. O Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou a suspeita suscitada pelo alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, de que os bombardeios aéreos ao campo de refugiados de Jabalia possam ser enquadrados como crimes de guerra. A inteira responsabilidade é dos terroristas do Hamas, afirmou o porta-voz da chancelaria israelense, Lior Hayat. O grande problema de Israel é que não há solução militar para o conflito e a grande dúvida é o que fazer depois de esmagar o Hamas, se é que isso é possível. Em artigo no jornal Le Monde, o analista Gilles Parry observa que os objetivos militares de Israel não mudaram. Vejam o que disse o general Dan Harel, chefe do Estado-Maior de Israel. Colocamos a barra bem alta e vamos nesta direção. Nós não atacamos só os terroristas e seus lançadores de foguetes, mas o conjunto do governo do Hamas. Nós vemos os prédios oficiais e as forças de segurança e atribuímos a responsabilidade a tudo que se passa no Hamas. Não fazemos nenhuma distinção entre seus diferentes ramos. Estamos no início da batalha, o mais duro está à frente, temos de nos preparar, vamos mudar as regras do jogo, concluiu o general israelense. Só que esse discurso é de 27 de dezembro de 2008, na primeira guerra de Israel contra o Hamas. 15 anos depois, os objetivos militares são os mesmos e de difícil conquista. Agora, depois do ataque terrorista de 7 de outubro, a força e a determinação de acabar com a máquina política e militar do Hamas são muito maiores. Mas não há como fazer isso sem destruir as cidades de Gaza e matar muitos civis, muito mais do que os combatentes do Hamas. A guerra assimétrica, em que um exército regular bem equipado, como o de Israel, que tem o 14º maior orçamento militar do mundo, enfrenta um grupo armado irregular, é travada no meio da população, onde os milicianos se escondem no meio da multidão, porque são a parte mais fraca. O Hamas sabia que a resposta de Israel seria violenta e brutal diante da escala das atrocidades cometidas em 7 de outubro. Provavelmente os terroristas conseguiram matar muito mais gente do que imaginavam. Foram mais de 1.400 israelenses estrangeiros, total de palestinos mortos na faixa de Gaza,
subiu para 9.061, entre eles 3.760 crianças. Isso é muito mais do que em todas as 4 guerras ou campanhas militares anteriores contra o Hamas. Mais de 32 mil palestinos foram feridos e mais de 2 mil estão desaparecidos. Pelo menos 20 soldados israelenses morreram na invasão terrestre. Cerca de 400 estrangeiros, 60 palestinos gravemente feridos e 12 acompanhantes, saíram na quinta-feira da faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. Os 32 brasileiros que pediram ajuda do governo para sair ainda não conseguiram, e o Itamaraty não acredita que saiam nesta sexta-feira. O nome deles não está na lista que o Egito autoriza a entrar no país. O Crescente Vermelho Palestino recebeu mais 102 caminhões de ajuda humanitária nesta quinta-feira. Até agora entraram 374 caminhões com água, remédios e alimentos no território palestino. No norte de Israel, a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah intensificou os bombardeios que partem do sul do Líbano. Atacou 19 alvos israelenses na véspera do pronunciamento de seu poderoso líder, o Sheikh Hassan Nasrallah, nesta sexta-feira à tarde, pela hora local, para definir a posição do grupo diante da guerra. Israel respondeu com um ataque amplo, o que chamou de um ataque amplo. Mais 4 milicianos do Hezbollah foram mortos, elevando o total para pelo menos 51 desde o início da guerra. Hezbollah está sob pressão do Irã para entrar na guerra e abrir uma segunda frente de combate no norte de Israel, e sob pressão do Líbano para não entrar na guerra, porque os bombardeios israelenses arrasariam mais uma vez a infraestrutura do país, como aconteceu em 2 guerras anteriores. Os Estados Unidos acusam o grupo de mercenários russos Wagner de negociar a venda ao Hezbollah de sistemas de defesa antiaérea enviados pela Rússia ao governo da Síria durante a Guerra Civil Síria. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou nesta sexta-feira a Tel Aviv, pela segunda vez desde o início da guerra. Vai tentar convencer o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a fazer pausas humanitárias temporárias e localizadas, como defendeu o presidente Joe Biden, para permitir a entrada de mais ajuda humanitária. Na verdade, é uma trégua por razões humanitárias para retirar civis da zona de guerra e levar mais ajuda humanitária ou também para socorrer feridos. Nesta linguagem da diplomacia da guerra, uma pausa é menos do que uma trégua e um cessar-fogo é mais do que uma trégua. Todos significam parar os ataques, cessar as hostilidades. Blinken também vai discutir o pós-guerra, se será enviada uma missão de paz internacional e será formado um consórcio de países árabes e agências das Nações Unidas para administrar temporariamente o território, já que há dúvida sobre a capacidade da Autoridade Nacional Palestina, que governa parte da Cisjordânia, a parte controlada pelos palestinos. Não se sabe se vai conseguir controlar a faixa de Gaza, de onde foi expulsa pelo Hamas em 2007, depois de uma guerra, entrar de novo depois de uma guerra de Israel. O secretário de Estado também vai à Jordânia, um país árabe que assinou a paz com Israel em 1994, mas agora retirou seu embaixador e promete só mandar de volta depois da guerra. A Jordânia tem uma grande população palestina que pressiona o governo a romper com Israel. São as ruas e as massas árabes em protesto em defesa do povo palestino. O presidente Biden continua sendo contra o cessar-fogo, que, na sua opinião, daria uma chance ao Hamas de se reagrupar. Este apoio incondicional a Israel tem um grande ônus para os Estados Unidos, quando 120 países votaram a favor de uma trégua aprovada pela Assembleia Geral, numa resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos ficam mal, especialmente diante do chamado Sul Global, que a China tenta cativar com empréstimos e obras de infraestrutura. Há uma impressão de que europeus e norte-americanos ficam mais sensibilizados com o sofrimento e a morte de crianças ucranianas, louras, de olhos azuis, do que para a infância palestina, onde já houve 3.760 mortes.
A guerra também não ajuda a reeleição de Joe Biden. 2/3 dos norte-americanos são a favor de um cessar-fogo. O Partido Republicano vai alegar que no governo Trump, o provável candidato republicano de novo em 2024, se não for condenado e preso antes, os republicanos vão dizer que no governo Trump não houve guerra na Ucrânia nem no Oriente Médio, porque os Estados Unidos eram fortes e temidos. Na verdade, Trump sempre foi subserviente ao ditador russo Vladimir Putin e sua campanha foi ajudada por fake news produzidas pelos Serviço Secreto Militar da Rússia. E os acordos de Abraão, em que 4 países árabes estabeleceram relações por Israel, uma tentativa de criar um novo Oriente Médio ignorando a questão palestina, foram um dos alvos do Hamas. No Partido Democrata, a ala mais esquerda apoia a causa palestina e se incomoda com o apoio incondicional de Biden a Israel. Biden deve perder o voto da população norte-americana de origem árabe. 59% dos árabes norte-americanos votaram nele em 2020. Agora esse apoio caiu para 17%. Provavelmente os árabes não votem em Trump, que é islamofóbico, já quis proibir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, devem se abster em 5 de novembro de 2024. Esta guerra mostra que os Estados Unidos são a única grande potência no Oriente Médio, apesar da intervenção da Rússia na Guerra Civil da Síria, em apoio à ditadura de Bashar al-Assad, mas é a região em que os Estados Unidos, apesar de suas dezenas de bases militares, está mais exposto e vulnerável. A Rússia apoia política e diplomaticamente o Hamas, mais para ficar contra os Estados Unidos. Tinha boas relações com Israel, que bombardeia a Síria, bombardeou mais de 2.200 vezes durante a Guerra Civil Síria, com o consentimento de Moscou, que controla o espaço aéreo da Síria. Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia, semi-isolada pelas sanções ocidentais, se aproximou do Irã, o arqui-inimigo de Israel. E o Irã fornece drones às tropas russas e a Rússia pode vender tecnologia de mísseis e de satélites. A Rússia também ganha com a guerra, que desvia a atenção de sua guerra contra a Ucrânia. Se os Estados Unidos ou Israel atacarem o Irã numa ampliação da guerra, a Rússia certamente vai armar o Irã como uma contrapartida ao que os Estados Unidos e a Europa fazem na Ucrânia, prevê o cientista político Anatol Lieven, diretor do programa de Eurásia do Instituto Queens, por um Estado responsável, um centro de pesquisas crítico da política externa norte-americana. Como grande importadora de petróleo do Oriente Médio, onde promoveu o reatamento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã, em março deste ano, e também com a economia em dificuldade, a China não tem interesse numa escalada, numa guerra que envolva outros países do Oriente Médio. O resultado pode ser um novo choque nos preços do petróleo. O Banco Mundial previu um aumento de até 75%. A China também não tem influência suficiente para pressionar Israel a mudar sua atuação. Mais uma vez, a União Europeia se mostrou dividida entre os países mais favoráveis à causa palestina, como a Espanha e a Irlanda, e outros que apoiam Israel, como a Alemanha, a França, a Holanda e a Itália, além do Reino Unido, que saiu da União Europeia. A guerra cria um risco de revolta nas ruas árabes, das massas árabes indignadas com o sofrimento do povo palestino, o que pode ser mais um fator de desestabilização do Oriente Médio. A guerra gera também um risco de aumento do terrorismo nos Estados Unidos e na Europa, e também terrorismo contra seus cidadãos pelo mundo inteiro. Um aumento do terrorismo islâmico tende a alimentar a repulsa a imigrantes e fortalecer a extrema-direita, que está firmemente enraizada na maioria dos países europeus e dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos. As repercussões desta guerra podem durar anos e não serem boas para os Estados Unidos e Europa, mesmo que as potências ocidentais consigam promover a paz entre árabes e israelenses. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram,
no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, que a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.